A expectativa de vida dos brasileiros subiu. Um dos motivos para esse crescimento são os cuidados preventivos, as consultas de rotina e o check-up também. Para saber mais detalhes de como manter a saúde em dia e os principais sinais de alerta que o nosso corpo dá, vamos conversar com o Mauro Silva Júnior, especialista em medicina preventiva. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, eu agradeço o convite e obviamente é uma felicidade estar aqui com você e com os seus telespectadores. Queria que o senhor começasse explicando para a gente do que se trata, então, essa medicina preventiva e por que ela é tão importante. Bom, a medicina preventiva é uma especialidade da área médica, cujo objetivo principal é buscar identificar de modo precoce ou identificar riscos que a gente não conhece dentro da nossa saúde. E ele é importante tanto para qualquer indivíduo, independente da idade, pelo fato de, à medida que nós envelhecemos, nós apresentamos riscos diferentes na nossa vida e o nosso corpo passa a ter um desenvolvimento de doenças que anteriormente nós não tínhamos. Então, a medicina preventiva permite que você encontre esses riscos, encontre essas doenças no momento inicial, né? E às vezes até prevenindo elas completamente, e a gente tem a oportunidade de tratá-las adequadamente, né? Ao invés de esperar que isso se torne algo mais grave, algo mais difícil de tratar, nós temos a possibilidade de abordar isso logo no início e trazendo aí para todas as pessoas uma vida mais longa e saudável. Certo, doutor. Aqui a gente sempre fala, né, sobre o diagnóstico precoce, a importância dele, né, das consultas de rotina. Tudo isso, então, faz parte dessa medicina preventiva, certo? Quais são as principais doenças que são possíveis de ser evitadas se a pessoa tiver essa rotina de visitar o médico, de ter essa relação mais direta aí com esse profissional, para evitar esses males? Vamos lá. Nós temos hoje, a gente pode dividir a medicina preventiva em três grandes grupos de busca, digamos assim. Um é o rastreamento, que é a gente procurar doenças ou fatores de risco, eu vou falar para você já quais são as principais. O segundo, que acho a maioria das pessoas talvez não se atente, mas a gente tem aqui no Brasil um dos principais programas nesse sentido do mundo, que é a vacinação. A vacinação faz parte da medicina preventiva, né? Ela evita uma série de doenças ou evita que você desenvolva formas graves dessas doenças. E o terceiro, efetivamente, é a consulta médica, a orientação por equipe de saúde. Hoje, especificamente no Brasil, a gente tem algumas doenças que são preveníveis ou identificáveis de um modo mais precoce, e que as principais hoje são o câncer, né? A gente está falando aí do câncer de mama, o câncer de colo de útero e o câncer de próstata. Nós temos campanhas muito grandes aí anualmente, estamos chegando agora em outubro, a gente começa aí o Outubro Rosa e o Novembro Azul, né? Nós temos, por incrível que pareça, na terceira idade, que é um pouco o foco do que você me perguntou no início, a prevenção de traumas, né? A queda é um grande trauma aí é uma grande causa de trauma para o paciente idoso. Em alguns países do mundo, como os Estados Unidos, por exemplo, a queda é o principal motivo de óbito por trauma. Então, esse é um fator bastante importante. A gripe, né? A gripe no seu modo clássico, aí a influenza, ela é evitável, é uma doença que a gente pode conseguir controlar através da vacinação, e outras que nós podemos não evitar, mas podemos tratar de modo mais adequado. As duas principais aqui no Brasil é a hipertensão arterial e a diabetes. Eu diria ainda para você que a diabetes tipo 2, que é aquela que aparece mais tarde na vida do indivíduo, ela tem fatores que nós podemos tentar mitigar para que esse indivíduo, inclusive, não desenvolva, como a obesidade, o fumo, o fato do indivíduo não ter uma vida com mais movimentação, uma vida, aquele indivíduo que fica mais tempo parado, então o sedentarismo, esses fatores de risco todos, embora não evitem o desenvolvimento da doença, a gente consegue tratar e consegue tornar um indivíduo muito mais saudável aí ao longo do tempo. Certo, doutor. A gente pode dizer que a saúde do corpo e da mente ao envelhecer
é um depósito ali, o resultado de um depósito que a gente faz ao longo da vida? Podemos sim. E hoje nós pegamos as gerações passadas, as nossas, né? Por exemplo, se eu for pegar a geração dos meus avós, nós não tínhamos nem esse foco, nem as condições propícias para que nós tratássemos essas doenças precocemente, né? Hoje você já tem, embora você tenha uma história, todo mundo carregue consigo à medida que nós envelhecemos, as gerações, a geração do meu pai, por exemplo, e a minha geração, eu tenho 45 anos, nós já trazemos, a gente continua trazendo a nossa bagagem, mas uma bagagem mais tratada, digamos assim, né? Para você ter uma ideia do que eu estou dizendo, hoje a principal causa de transplante renal no Brasil, ela vem da hipertensão arterial. Antigamente, a hipertensão não tinha tratamento, a gente não tinha tantas medicações ou não tinha nenhuma medicação disponível para isso, e o indivíduo simplesmente envelhecia com hipertensão e em um determinado momento da vida ele tinha lá um infarto ou um derrame e falecia. Hoje nós conseguimos um acesso muito fácil, né, e muito gratuito, inclusive, através do SUS, a medicações que controlam efetivamente, por exemplo, a hipertensão arterial. Então, mesmo trazendo uma bagagem aí, tanto no corpo quanto na nossa mente, de doenças, de fatores de risco, nós temos mais facilidade de tratar e mais facilidade de mitigar isso através da medicina preventiva e do tratamento precoce disso. Certo. Como que é feita aí essa medicina preventiva ao longo da nossa vida? A gente deve procurar um médico? De quanto em quanto tempo é importante fazer exames? Essa investigação, a gente, é claro, né, isso tem que partir da gente, ir em busca ali do profissional. Existe um padrão, um tempo certo? Existe um padrão que naturalmente ele é variável conforme a idade, mas focando mais aqui no seu programa aqui na medicina preventiva para a terceira idade especificamente, o que nós recomendamos para os indivíduos que estão acima de 65 anos, né? Então, que eles procurem o médico deles no mínimo anualmente, tá? Então, a maioria dos exames que nós fazemos para rastrear isso, por exemplo, a mamografia, o exame de próstata para os homens, a aferição da pressão arterial, os exames de colesterol, os exames de glicemia para diabetes, todos eles são, em geral, feitos numa base anual. Tá? Nós dividimos muito essa prevenção na prevenção que a gente considera benéfica para toda a população. Então, aqui entra o rastreamento para o colo de útero, o rastreamento para a mama, o rastreamento para a próstata, e a gente tem aquelas características individuais de cada pessoa, né? E que você tenha que fazer eventualmente um exame a mais ou uma consulta a mais no decorrer do ano, mas que aí o seu médico vai poder te orientar adequadamente. O mais importante é que você tenha um médico, que você tenha alguém que você confie, que você tenha uma boa relação, para que ele lhe conduza aí ao longo dos anos, ao longo da sua vida, naquilo que você precisa fazer para ter essa prevenção atingida de modo satisfatório. Certo, doutor. Agora eu queria saber do senhor quais são os impactos desse tipo de medicina para a saúde pública. Isso pode gerar, inclusive, economia para os governos, né? Falta incentivo, falta maior explicação para a população sobre a importância. Isso tudo pode ser positivo quando a gente fala sobre a sociedade em geral, se cada um fizer ali a sua parte? Eu vou usar para você, acho que para todo mundo que está nos assistindo e nos ouvindo, um exemplo que está no nosso dia a dia, né? A vacinação do Covid, a vacinação contra o Covid, ela mostrou para a gente aí o potencial que a medicina preventiva tem para salvar vidas, para economizar dinheiro, né? Pensa no ano passado, exatamente nessa época, nós vivíamos aí uma fase terrível da pandemia, né? Com todas as nossas UTIs lotadas, aí, as públicas e as privadas, e hoje a gente, com o avanço da vacinação no mundo e no Brasil, né, da forma que foi, mas nós avançamos, e a gente tem hoje basicamente as UTIs com uma internação muito controlada, uma queda aí diária do número de casos, mesmo com a chegada aí da variante Delta, que todo mundo temia. Então esse é o lado
muito positivo da medicina preventiva. Olhando do ponto de vista de saúde pública, nós temos programas muito bem desenhados e muito eficazes para essa prevenção, mas infelizmente a gente ainda não tem, o Brasil não consegue dar vazão a esse programa para toda a população que depende do SUS, né? Então, você, por exemplo, imagina, eu vou voltar nesse assunto porque ele é o mais significativo, a prevenção ao câncer de mama, a prevenção ao câncer de próstata e ao colo de útero, eles são gratuitos, né, em toda a rede pública brasileira. O indivíduo até consegue chegar até esse médico, ele consegue entrar no pedido de rastreamento, mas tem um tempo muito grande até que ele de fato consiga fazer esse exame, voltar até o médico e, principalmente, quando isso é identificado previamente, tratar isso de forma adequada. Então, os benefícios são muitos, os financeiros, obviamente, são muito significativos, né? Você identificar uma patologia, imagina a hipertensão, que você pode tratar com um comprimido, 2 comprimidos ao dia durante a vida do indivíduo, versus ele ter um acidente vascular cerebral, que é o popular derrame, ou um infarto, né, e ter toda aquela despesa de UTI e principalmente depois o impacto social, tanto na família quanto nas próprias contas públicas para você reabilitar essa pessoa. Então, os custos, principalmente quando você olha em saúde pública, são extremamente significativos, muito impactantes quando você compara fazer isso de modo prévio, né, preventivo, e você fazer isso no modo posterior, depois que a doença já atingiu um nível de impacto no indivíduo muito significativo. Certo, doutor. No início da nossa conversa, eu toquei no assunto aqui da expectativa de vida, né? E a gente sabe que as mulheres vivem mais do que os homens. Isso também é um reflexo dessa baixa procura dos homens pela medicina preventiva? É um reflexo, sim. Historicamente, a mulher, em geral, cuida-se mais e melhor do que o homem, né? Tem alguns outros fatores de risco, principalmente relacionados aí à prevenção, a um impacto menor das doenças cardiovasculares e cerebrovasculares pela proteção hormonal da mulher. Tem outras discussões aí técnicas que não vem ao nosso caso, mas a mulher de fato tem uma expectativa de vida, sempre teve uma expectativa de vida maior, muito pelo fato de, digamos, cuidar-se mais do que o homem, que agora tem, digamos, ultrapassado algumas barreiras aí ligadas a sociologicamente dizendo, barreiras que o homem, eu não posso me cuidar, eu não preciso disso, eu tenho uma saúde forte, eu sou o provedor. Então aquele mito do homem não adoecer, aquele mito digamos, do homem não adoecer de forma alguma, não ter impacto da doença nele, certamente contribuiu para que estes resultados fossem tão diferentes, não, mas fossem diferentes na expectativa de vida, como você está colocando. O câncer de próstata, né, ele continua sendo ainda, por incrível que pareça, um tabu aí para o homem, né? O fato de você ter que fazer o toque, de você ter que ser examinado a partir de uma determinada idade, ele ainda gera no meio masculino e gera aquele incômodo em algo que é extremamente simples e que pode beneficiá-lo aí por um tempo muito longo. Doutor Mauro, o senhor está à frente da administração hospitalar. Queria saber se vocês, profissionais da saúde, conseguem identificar qual paciente faz a prevenção, qual paciente não faz. Dá para ver ali, quando a gente pega a ficha do paciente, qual é o mais cuidadoso com a própria saúde e qual deixa isso mais de lado? Dá para ver, nem sempre. Eu costumo brincar que às vezes a gente encontra paciente, você está à frente dele, ele tem um maço de cigarro no bolso, dá para ver aqui no bolso da camisa, e você fala, o senhor fuma? Não, de forma alguma. Mas o cigarro? Não, isso aqui é porque eu comprei para levar para alguém. Então, tem muitos sinais que você consegue identificar. Às vezes, a questão do próprio cuidado com o corpo, a dificuldade, às vezes, do paciente se mover entre a cadeira e a maca,
o andar do paciente, o deambular desse paciente, tem alguns sinais indiretos que de fato nós conseguimos identificar. A história também do que o paciente fez nos últimos, sem olhar o resultado, mas a história do que o paciente fez nos últimos 2 anos, por exemplo, permite você identificar aquele que de fato acompanha a sua saúde adequadamente, aquele que não acompanha, né? Às vezes nós pegamos pacientes aí de 60 anos, 65 anos, que nunca fizeram um exame preventivo completo na vida. Então, existe aí essa facilidade, não, mas existe, pela experiência, a ideia aí do maior ou menor cuidado em relação à saúde quando nós atendemos alguém pela primeira vez. Certo, eu queria que o senhor desse agora as dicas ali, a dica de ouro para o pessoal que está em casa envelhecer bem. O que a gente tem que fazer? Eu daria para você 3 dicas significativas que eu acho que são as mais importantes, olhando aí para todo mundo, e uma especial que eu guardei aqui para a terceira idade. Procure um médico, e um médico que você se sinta bem e que permita a você cuidar da sua saúde e não mais cuidar da sua doença. Então, a primeira dica é: quebre o mito de que você só pode ir ao médico, você só deve ir ao médico quando você não se sentir bem. Faça o contrário. Vá ao médico fazer prevenção quando a sua vida ainda está boa, quando você não tem nenhuma sintomatologia, para que ele tenha a oportunidade de buscar fatores de risco, buscar doenças em você que eventualmente você não saiba o que você esteja desenvolvendo e ele tenha tempo de tratar. Então, essa é uma dica para todo mundo. A segunda dica, que aí eu vou aproveitar o gancho que você está aqui me dando a oportunidade, é: vacine-se. Então, tanto para o Covid quanto para a gripe anualmente, leve suas crianças para vacinar conforme o calendário vacinal. A vacina é algo muito, muito, muito importante para que a gente previna doenças extremamente graves. O Covid é uma delas, a meningite, a influenza, né, a gripe, que hoje é a grande causa, é uma das grandes causas de óbito nas populações mais idosas e nas populações mais sensíveis, tá? E a terceira, especificamente, a terceira dica aí que eu vou dar para o pessoal da terceira idade, para todo mundo que está aqui conosco, que é a queda, né, dentro da sua casa. Olhe para a sua casa, peça ajuda, veja se você não tem nenhum objeto no seu caminho, da cama para o banheiro, da cama para a cozinha, veja se você não tem tapete que possa estar levantado e você tropeçar, tenha um chinelo na sua casa que você não escorregue quando você está caminhando, que a queda é algo muito, muito importante de prevenir, é parte do aconselhamento médico para a terceira idade, e é algo que, se não acontecer com você, vai ser espetacular, você vai ter uma vida muito mais saudável. Agora, se acontecer, se você fraturar um fêmur, se você fraturar o seu braço, a tua recuperação e o impacto disso na tua saúde de forma geral é muito, muito significativo. Então, para quem aí já passou dos 65, está próximo dos 70 anos para cima, olhar esse risco de queda em casa, ter a sua casa adequada para o seu dia a dia, é a dica que eu deixo para todo mundo, que eu falo para todos os meus familiares o tempo inteiro, e que pode te ajudar muito a ter um tempo de vida ainda mais longo e mais saudável. Com certeza, doutor. Obrigado pelas dicas. Acho que o senhor citou aí uma frase que o senhor disse, acho que ela é fundamental e que a gente tem que levar para a vida, né? Pessoa de qualquer idade, no caso. Cuide da sua saúde, não somente da sua doença. Acho que isso é sensacional, né? A gente ficar de olho e criar bons hábitos, né? Hábitos bons ali de alimentação, um exercício físico regularmente. Acho que isso nos dá ali um porte, né? Para que a gente chegue na terceira idade bem. Perfeitamente. A gente tem aí seguindo aí essas outras dicas também que você trouxe, elas permitem que você deixe o seu corpo mais forte, né? E a hora que chegarem aí eventuais problemas mais para frente, você tem aí um corpo mais saudável para lidar com as situações que a vida vai com certeza nos trazer aí à medida que a gente envelhece. Tá certo, doutor. Quero agradecer muito a sua participação, o seu tempo aqui com a gente. Eu acho que conseguimos levar informações muito importantes para o pessoal que está em casa nos acompanhando, viu, nesse momento.
Obrigado, viu? Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Até a próxima. Bom dia para todo mundo. Bom dia.